Olá, queridos irmãos batistas mineiros. Meu nome é Douglas, eu sou pastor em Sete Lagoas, aqui na região centro-norte do nosso estado de Minas Gerais. E é um privilégio poder hoje compartilhar com os irmãos uma porção da Palavra de Deus e refletir sobre ela. O texto escolhido para hoje, essa reflexão, está lá no livro de Salmos, é o Salmo de número 39. Esse texto que a gente vai ler, ele me acompanha já tem uns 12 anos e eu posso dizer, sem muitas dúvidas, que ele é o meu texto, o meu versículo predileto, se é que a gente pode ter isso, mas é o meu versículo predileto na Palavra de Deus. Salmo de número 39, a partir do versículo 1, diz assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Teste os meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Nesses tempos de incerteza que a gente vive, a gente precisa de uma palavra de esperança, uma palavra que nos ajude a prosseguir, nos ajude a caminhar. E esse é o efeito que todas as vezes que eu me lembro desse texto, ele produz na minha vida, e isso eu quero compartilhar com os irmãos agora. O texto é interessante, ele começa com um bom plano de Davi, esse é um salmo davídico, que diz assim, versículo 1, Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Traduzindo para a nossa linguajar de hoje em dia, Davi fez um voto, fez uma promessa, fez um plano bom, que seria, não vou pecar em palavra, vou economizar nas palavras, enquanto os ímpios estiverem perto de mim, eu não vou falar nada, vou ficar quietinho, vou ficar caladinho, e não vou pecar em palavras não, vou economizar nesse pecado. Um plano bom, a princípio pelo menos. Só que aí quando a gente continua lendo o Salmo, a gente olha para o versículo 2, a gente vê assim: Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Apesar do plano do salmista ser bom, o resultado que ele produziu não foi bom. Ele diz que ele, quando se calou, a angústia dele aumentou. O resultado que ele esperava não aconteceu. E a gente pode se perguntar, mas o que tem de ruim nesse plano dele aí do versículo 1? E se a gente olhar para o versículo 1 com mais atenção, e aí convido você a fazer essa releitura, vou ler novamente. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Na minha visão, o que está errado nesse primeiro versículo aí? É a primeira palavrinha aí. Eu disse. Foi um plano que Davi, que o salmista, fez sozinho. Um plano que saiu do coração dele, saiu da inteligência dele. Não foi um plano que Deus deu para ele. Foi um plano dele apenas. E por isso, o plano não deu o resultado esperado. A angústia dele aumentou. Ao invés de ele economizar no pecado, se sentir bem,
ele ficou mais angustiado. Olha o versículo 3. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Cada vez que ele meditava, o fogo, o ardor no peito dele, a angústia dele aumentava. E aí, quando a gente pensa nos dias que a gente está vivendo hoje, em que a gente recebe notícias, principalmente notícias ruins, cada hora no WhatsApp, nas redes sociais, pela internet, ou até conversando com alguém, cada hora uma notícia pior do que a outra, se a gente para meditar, para ficar refletindo sobre isso, fazendo planos sobre isso, fazendo projeções sobre isso, a tendência é nossa angústia aumentar, a tendência é essa dor que a gente vive aumentar. E aí, o próximo passo, depois que a dor aumenta, depois que a angústia aumenta, é a gente fazer justamente o que o Davi, o que o salmista fez aí no versículo 4. Então começou a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. A tendência nossa é querer questionar a Deus, querer saber como é que vai ser lá na frente. É querer saber como é que vai ser daqui um mês, ou daqui uma semana, ou como é que vai ser daqui 2 meses. Eu quero saber o que tem ali depois da curva. Eu quero saber qual vai ser o tamanho da curva, para falar nos gráficos, se vai estar mais achatada ou com uma maior amplitude. A gente fica querendo saber o que tem depois, qual que é o tamanho, o que nos espera. Mostra-me, Senhor, o fim dos meus dias, como diz o salmista. E a gente até coloca uma desculpa, né, para que eu saiba quão frágil eu sou, para que eu me planeje melhor. A gente quer saber como é que vai ser lá na frente. E aí, nessas perguntas, querendo saber como é que vai ser, o que está para acontecer, a gente precisa entender uma coisa: a gente é pequeno, a gente é fraco, a gente não tem que saber tudo, nem tudo a gente vai ter resposta. Não estou aqui hoje para trazer uma resposta nesse sentido de como é que vai ser o futuro para os irmãos. Não tenho nem quero ter esse poder. A propósito, essa semana uma irmã da nossa igreja me procurou e disse assim: uma criança me perguntou por que Deus criou o coronavírus. E ela, sem saber o que responder, pediu minha ajuda. Minha resposta para ela foi basicamente assim: irmã, diz para ela, eu não sei por que o coronavírus existe, por que ele foi criado. O que eu sei é o seguinte: eu sei que Deus é bom o tempo todo, Deus nos ama, Deus prometeu que estaria conosco, estaria com a gente nos tempos bons e nos tempos ruins, nos tempos de luta e nos tempos de vitória. E o que eu sei é isso. O que eu sei é que Deus está comigo e nele eu posso confiar. Agora, como é que vai ser, aí eu já não sei. E aí a gente precisa entender que a gente é pequeno, que a gente é fraco, que a gente é limitado, que os nossos planos, por mais bem intencionados que eles sejam, que os nossos planos, por melhores que eles possam ser, são nossos planos de pessoas pequenas, limitadas, frágeis, finitas, como está lá no versículo 5. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa noção que a gente é fraco, a gente é um sopro. O comprimento da nossa vida é nada diante da eternidade, diante do infinito. A gente passa dias e dias correndo atrás de algumas coisas sem saber quem vai ficar com elas depois,
sem saber como é que vai ser lá na frente. E aí a gente precisa entender, a gente precisa saber que a nossa esperança tem que estar em Deus. E é justamente isso e esse que é o versículo que eu quero que os irmãos guardem, levem neste dia e nos próximos. Se possível, até anote em algum lugar, deixe afixado para você lembrar. Salmo 39, versículo 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Ou minha esperança está no Senhor. Ou minha única esperança é o Senhor. Eu comecei dizendo que esse texto, ou esse versículo, tem me acompanhado nos últimos 10, 12 anos e é meu predileto na Bíblia. E eu digo isso sem medo de errar, porque em diversos momentos desses últimos anos eu pude vivenciar isso aqui do versículo. Quando eu mudei de cidade, quando eu me casei, quando meus filhos nasceram de forma prematura, tiveram que ficar internados, quando meu pai faleceu, quando os tempos não estavam tão favoráveis assim, quando a gente termina uma etapa, precisa começar outra. Sempre eu me pegava e me pego ainda, perguntando, e agora? O que eu espero? E agora como é que vai ser? E aí? O que tem depois da curva? E sempre a resposta é essa do versículo 7. Minha esperança está no Senhor. Essa é a resposta que acalma meu coração, que me faz descansar, que me faz repousar, que me faz, mesmo no tempo difícil, mesmo no meio do caos, conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que a minha esperança está no Senhor, a minha esperança não está na minha força, na minha inteligência, minha esperança não está na economia do país, minha esperança não está no governo, minha esperança não está numa igreja, minha esperança está no Senhor. E isso me conforta e ao mesmo tempo me faz caminhar, me faz seguir, me motiva a ir para frente. Isso me faz esperançar. E a palavra para os irmãos hoje é justamente essa, que é tempo de exercitarmos a esperança, é tempo de avançarmos na esperança, é tempo de esperançarmos, é tempo de, todas as vezes que bater aquela angústia de não saber como é que vai ser amanhã, de não saber como é que vai ser semana que vem, de não saber como é que vai ser depois de amanhã, parar, respirar e dizer: minha esperança está no Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.